Boa noite, Renato Leão falando, canal Vasco 68. Gente, também vou ficar pedindo para vocês curtirem. Se quer curtir, curta, porque aí o YouTube indica. Duas notícias fora do futebol, mas que nos atingem diretamente. Eu não gosto de falar só bola e campo mesmo. Mas o desembargador ontem julgou como improcedente não deferir o pedido, né, da liminar da 777, que enquanto o habital não fosse julgado pelo FGV, que a SAF continue com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, e não tem mais como recorrer. Então, continua tudo como Dante no quartel de Abrantes. O Vasco de Pedrinho no controle da Vasco SAF. Até o arbitral, para depois futuramente ver se vende para alguém decente. E o Transferban, né? O Vasco comunicou à FIFA que estava pagando, tinha feito a recuperação judicial, então o Transferban também foi suspenso, e com isso a gente vai poder, na próxima janela, contratar jogadores. Lembrando que a gente ficar um mês sem campeonato suspenso, né? Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, por causa desse Mundial de Clubes aí que vai haver durante um mês. Um negócio legal, o Andrei Santos e o Bruno Guimarães, né? Capitão e campeão pelo Newcastle. Eles estão treinando no CT, Moacir Barbosa. A família toda do Bruno é vascaíno, né? Ele gosta do Vasco, tem sonho de jogar no Vasco. O pai dele foi até homenageado, ganhou uma camisa do Vasco, agradeceu lá o Vasco por ter cedido tanto a Lucas de Mano quanto a Andrei o CT para treinar, né? Gente, não vamos esquecer, tá? Depois da manhã o jogo com o Bragantino sábado às 21 horas em São Januário, tá? Sábado às 21 horas em São Januário. E uma coisa legal, né, que o pessoal sempre fala mal de torcida organizada, a Força Jovem, com uma parceria com o Estado, governo do Estado, ela vai fazer de manhã, no sábado, na sua sede recreativa, ação social de carteira de identidade, CPF, certidão de casamento, nascimento. Você se informe lá no site da Força Jovem, está explicadinho, tem distribuição de senhas entre 9 e 11 horas da manhã. Em relação a esse jogo de sábado, tem um lado bom, né? Que é o seguinte, o Bragantino vai ter 6 desfalques, 2 por suspensão, pelo terceiro cartão amarelo, o outro por expulsão, e mais 4 jogadores lesionados. Então, também temos jogadores lesionados. Mas a gente tem que abrir o olho com o tal de John, bom jogador que está em boa fase, e o Bragantino está em quarto lugar no Brasileiro, está disputando a liderança. Falando de jogador, vamos falar do nosso, do GB. O GB que estava praticamente negociado com o time turco, né? Erradamente foi avaliado de maneira errada. Bom pra gente que ficou no Vasco, tá muito bem no Sub-20, e o Fernando Diniz já tá de olho nele, tá? Pode ser que ele venha a ser aproveitado em alguns jogos aí. Jair parece que o negócio reverteu, né? O Jair se ouve bem no jogo que jogou o jogo todo contra o Melgar. E além disso, repetidamente eu já falei, como ele também fala, o Fernando Diniz, que ele gosta muito do jogador. Então parece que o Vasco vai sentar com ele para que os valores de seu contrato sejam diminuídos. E, gente, eu queria uma opinião de vocês aí. Vocês podem curtindo e postando os comentários opinião sobre o Verratti. O Verratti, só para vocês saberem, ele é o terceiro maior artilheiro do Vasco neste século, por enquanto. É o terceiro maior artilheiro, ele empatou com o Leandro Amaral. Quando ele for fazer, se Deus quiser, pelo menos mais um gol, ele vai passar a ser o terceiro isolado. Está empatado em terceiro com o Leandro Amaral, sendo o primeiro o Romário. O segundo, o Nenê. Se eu não me engano, o Nenê tem 63 gols, o Verratti está com 51. Se Deus quiser, ele vai passar também o Nenê. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque há muito questionamento, né? Tem torcedores, por exemplo, que criticam o Verratti. Vai criticar como? Ele faz o que é mais difícil no futebol, que é o gol. Então, se não tem nem substituto para ele, o time tem que jogar em função dele. Quem está começando a fazer gol, e graças ao Diniz que passou confiança para o jogador, é o Ryan. Ryan esse que está sendo cotado
né? Todo mundo de olho nele. O Diniz falou para pelo menos segurar até esse ano, porque apareceu, acho que um time, o turco mesmo, né? É um time turco, só que da primeira divisão, apareceu um time interessado, mas pagando por volta de 50 milhões de reais, 48 milhões a 50, só que o Vasco já falou, nem senta para conversar. É de 100 para cima. E tem que ser assim mesmo. O garoto ainda tem 18 anos. Ele tem 18 anos ainda. E ele está numa crescente. Então segura que dá para vendê-lo até por um valor maior. E ele tem muito mais a crescer. E olha que há críticos dele, hein? Como tem críticos do Verratti, numa outra proporção diferente, agora não, já de um tempo para cá, eu já ouvi dizer, né, já li em grupos de WhatsApp que ele é horroroso. Pô, brincadeira, horroroso, né? Um garoto com 18 anos fazendo já o que ele faz, né? E o sorteio da Copa do Brasil e da Sul-Americana coincidiu de ser no mesmo dia. Os dois sorteios serão no mesmo dia. Na segunda-feira próxima agora, dia 2 de junho. O da Sul-Americana vai ser meio-dia. O da Copa do Brasil vai ser 3h30 da tarde, 15h30. Então, provavelmente o CBF já sabia do sorteio meio-dia, passou para 15h30. E nós vamos ver quem vamos pegar, né? Desses times que ficaram eliminados, os terceiros colocados da Libertadores, né? Temos probabilidade de pegar o Fortaleza, que joga daqui a pouco, o Carabobo, né? A Universidade do Chile, a LDU. Então, a gente tem que esperar para definir hoje, para saber quem a gente pega na segunda-feira. E voltando, né, as pessoas falam assim, poxa, ou então a gente querendo falar de mim, né, você não pode medir os outros times pelo Vasco. Porra, tenho sim, eu não posso medir com o time da Índia, da China, do Afeganistão. A gente tem que medir com os times que a gente disputa aqui de igual para igual. Eu digo, os mesmos campeonatos. Então, eu tenho que comparar com um time brasileiro que pelo menos esteja na mesma divisão do que eu. Por que eu estou falando isso? O Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores e foi eliminado da Sul-Americana. O Cruzeiro, o tão poderoso Cruzeiro do supermercado de BH, foi eliminado da Sul-Americana. O Vitória da Bahia, também que está na primeira divisão do brasileiro, foi eliminado também da Sul-Americana. Veja bem, e o Vitória teve a infelicidade do goleiro, que a bola foi atrasada, todo mundo cuidando do goleiro, mas ela dá um kick, tá? Aí eles perderam de 1-0, foram eliminados. Só aí foram eliminados. Repito, Cruzeiro, Corinthians e Vitória. E o Grêmio que acabou de jogar, o Grêmio que tinha tudo para ficar em primeiro do seu grupo, jogou com a maioria do tempo com mais um e no final do jogo, faltando 8 minutos, com mais descontos, 13 minutos, com 2 a mais, precisava fazer 3, diferença de 3 gols, mas com o Deportivo Luquenho fez apenas um e também ficou no play-off igual o Vasco em segundo. Play-off esse que pelo Vasco ter passado para o play-off, ganha mais $500 mil, né? Vai pingando mais um dinheirinho aí. Vai caindo mais um dinheirinho na conta. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque você tem que olhar quem está disputando lado a lado com você. Ontem, por exemplo, eu não vi o jogo, mas, por exemplo, o Flamengo saiu vaiado de campo, ganhou 1-0 do Deportivo Táchira, time venezuelano, que está há 3 anos sem ganhar uma partida sequer na Libertadores. E praticamente no último lance do jogo, o Rossi, goleiro do Flamengo, fez uma defesa salvando do empate. Porque se tivesse havido empate, poderíamos até pegar mesmo o Flamengo, porque ficaria terceiro e ficaria eliminado da Libertadores. E há pouco, como eu repito, o Grêmio também, que ganhou de 1-0, saiu vaiado. Nós ganhamos de 3-0, mas não adianta. Tem mais carinha que diz, mas foi do Melgar. Porra, foi do Melgar. Eu estou dando exemplo de outros times brasileiros, times até mais qualificados do que o nosso, e ninguém, assim, a gente ainda vai reclamar? Porra, pelo amor de Deus. Então, assim, e como também tem gente, várias pessoas do meu círculo mesmo, familiar, amigos, que acham que o Vasco era melhor sair de uma das competições para que focasse no brasileiro. Não, eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra. A obrigação do Vasco, mesmo não tendo time, elenco suficiente, é disputar para vencer. Ver até onde vai chegar, pelo menos. Ano passado, a gente tinha um time menos qualificado e chegamos à semifinal da Copa do Brasil num jogo pau a pau contra o Atlético Mineiro.
E agora, além da Copa do Brasil, como eu disse, vai haver o sorteio na segunda-feira, às 3h30 da tarde, a gente continua também na Sul-Americana com sorteio segunda-feira, meio-dia. É mais dinheiro que entra, é mais visibilidade que dá ao clube. Repito, eu não queria hoje ser torcedor do Cruzeiro, do Vitória, do Corinthians, foram eliminados. Nem do Grêmio, tinha tudo para estar em primeiro, saiu vaiado. Pô, gente, vamos saber aproveitar e vamos saber agora ter prazer, aproveitar esses momentos de vitória do Vasco. Passamos de fase, passamos na Copa do Brasil. É playoff, mas passamos. Imagina se nós nem passássemos. Aí seria uma outra crise, uma vergonha do cacete. Então, a gente tem que ter muito critério na hora de analisar as coisas. Pensar sempre pelo copo mais cheio. E não pelo copo meio vazio. É meio cheio. E nesse trabalho do Diniz, acreditando que dessa vez, né, não façamos vergonha e que a gente faça uma janela legal, uma janela decente, o Diniz ajeitando esse time mais ainda, tendo tempo para treinar e com os possíveis reforços que virão, a gente possa conseguir mais coisas. É o que eu tinha para dizer hoje. Uma boa noite. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, todos os santos anjos, abençoe-nos e vossas famílias.